chamas subiam mais alto que os telhados. O céu acima de Roma tornou-se vermelho. Cinzas caíam como neve negra, cobrindo templos de mármore, estátuas douradas e os rostos de cidadãos aterrorizados que gritavam na noite sufocante. No meio do caos, os rumores se espalhavam mais rápido do que o próprio fogo. Diziam que o imperador havia cantado enquanto a cidade ardia, que Nero, coroado de louros e envolto em túnicas de seda, erguera-se em um palco privado e entoara versos trágicos, enquanto 20.000 casas eram devoradas pelas chamas. Diziam que ele chamara o incêndio de sua maior performance, e, ainda assim, a verdade era muito mais sombria, pois sob as cinzas daquela noite existe uma história secreta, uma história que Roma tentou sepultar, uma história de obsessões, humilhações e desejos proibidos que moldaram o império. O nome de Nero sobrevive em murmúrios de crueldade, um imperador enlouquecido, um tirano que assassinou a própria mãe, envenenou o irmão e executou as esposas, um homem que afogou Roma em sangue, e em arte, e em fogo. Mas o que a história nos conta abertamente é apenas a superfície. A verdade mais profunda é ainda mais perturbadora, porque por trás dos grandes anfiteatros e dos palácios dourados, por trás dos banquetes públicos e dos triunfos teatrais, existia um Nero oculto, um homem obcecado pelo espetáculo, mas assombrado pelas próprias sombras. Um homem que viveu cercado de segredos demasiado vergonhosos para serem gravados em pedra e perigosos demais para sobreviver nos pergaminhos. Há sussurros de rituais proibidos à noite, de máscaras, perfumes e jogos de poder inomináveis. De um governante que se vestia de noiva e obrigava generais a desempenhar o papel de noivo. De sacrifícios exigidos, não aos deuses, mas ao seu próprio e distorcido senso de imortalidade. Roma apagou quase tudo isso. O Senado declarou sua memória mal de: hoje, entraremos nesse mundo. Caminharemos pelos salões dourados da Domus Áurea. Sentiremos o incenso de ritos ocultos. Ouviremos os gritos na escuridão das câmaras imperiais. E desenterraremos os segredos que a própria Roma tentou apagar para sempre. Porque compreender Nero é compreender como o poder corrompe, seduz e destrói, não apenas cidades, mas almas. O menino nasceu sob o nome de Lúcio Domício Aenobarbo. Não havia nada de majestoso naquele berço. Era apenas mais um filho da aristocracia romana. Mas desde o princípio, Nero seria moldado pela sombra de sua mãe, uma mulher que muitos chamavam de deusa, e outros de demônio, Agripina, a jovem, filha de Germânico, sobrinha do imperador Cláudio. Uma mulher ambiciosa, de olhos frios, capaz de sorrir em público e envenenar em silêncio. Ela via no filho um destino maior, não um herdeiro qualquer, mas o próprio trono do mundo. Nero cresceu em uma atmosfera de luxo e medo. Perfumes doces misturavam-se ao cheiro metálico do sangue dos inimigos de sua mãe. Ele aprendeu cedo a desconfiar de todos. Aprendeu que carinho podia ser arma e que um banquete podia esconder veneno na taça de vinho. Foi Agripina quem o empurrou para o poder. Casou-se com Cláudio, o imperador envelhecido, e garantiu que Nero fosse adotado como filho. Quando Cláudio morreu, alguns diziam envenenado por cogumelos oferecidos pela própria esposa, o menino de 17 anos tornou-se senhor de Roma. Mas por trás da coroa havia apenas um jovem frágil, assustado e cada vez mais enredado nas teias da mãe. No início, Agripina governava ao lado dele, mandava cartas em seu nome, intervinha em julgamentos, surgia ao seu lado nos banquetes oficiais, como se dividisse o trono. Roma murmurava: uma mãe e um filho, demasiado próximos. Os sussurros tornaram-se insinuações. E as insinuações, escândalo. Nero, envergonhado e sufocado, come: sou a odiar a mulher que lhe dera o poder. O amor materno transformava-se em ameaça. E como faria muitas vezes em sua vida, Nero escolheu destruir aquilo que mais o assombrava. Mandou preparar barcos falsos que afundariam no mar durante um banquete. Ordenou que Agripina fosse convidada. Ela sobreviveu à armadilha. Escapou a nado
emergindo das águas noturnas como um fantasma que se recusa a desaparecer. Nero então ordenou sua execução. A mãe caiu sob os punhais dos guardas. Dizem que suas últimas palavras foram: "Fira primeiro meu ventre, pois foi ele que gerou um monstro." A partir desse momento, Nero estava sozinho. Livre do domínio materno, mas escravizado pelas próprias sombras. Os primeiros anos de reinado, curiosamente, foram vistos como promissores. Orientado pelo filósofo Sêneca e pelo general Burro, Nero apresentou-se como um jovem justo, reduziu impostos, proibiu execuções arbitrárias, distribuiu pão e festas para o povo. Roma acreditou por um instante que poderia florescer sob aquele menino de olhos claros e rosto quase angelical. Mas a máscara não duraria, pois Nero carregava uma obsessão secreta, não com a política, não com a guerra, mas com a arte, com o teatro, com o palco. O imperador de Roma queria ser um artista. Para o povo isso era incompreensível. A dignidade romana desprezava atores, cantores e histriões. Eram vistos como criaturas inferiores, sem honra, mas Nero não via distinção. Acreditava que cantar, recitar versos, tocar cítara era uma forma mais poderosa de imortalidade do que conquistar exércitos. À noite, organizava recitais secretos, convidava poucos íntimos, cercava-se de perfumes, velas e tecidos bordados, e subia ao palco, tremendo como um jovem aprendiz, enquanto recitava tragédias gregas diante de uma plateia, obrigada a aplaudir. No início parecia apenas uma excentricidade, mas logo a obsessão tomou conta de sua vida. Nero passava mais tempo ensaiando do que governando. Exigia que senadores assistissem às suas apresentações, sem ousar levantar-se, mesmo quando o espetáculo durava horas intermináveis. Houve casos de mulheres fingindo partos no meio da sala para escapar. Homens desmaiavam de exaustão, mas ninguém podia se mover até o imperador encerrar a cena. A arte transformava-se em tirania, mas o palco não bastava. Nero queria viver seus próprios dramas. Começou a encenar a vida como se fosse teatro. Escolhia amantes, não por amor, mas pelo papel que poderiam desempenhar em sua tragédia pessoal. Sua primeira esposa, Otávia, filha de Cláudio, tornou-se um obstáculo. Bela, mas fria, não lhe oferecia a devoção teatral que ele desejava. Nero a desprezou. Acusou-a de esterilidade, acabou exilando-a e, finalmente, executando-a. No lugar dela, tomou Popeia Sabina, uma mulher de beleza hipnótica e ambição cruel. Popeia conhecia as fraquezas do imperador, sussurrava promessas, encorajava seus delírios artísticos e oferecia-se como musa de sua tragédia. Mas mesmo o amor de Popeia seria marcado pela violência. Um dia, em um acesso de fúria, Nero a chutou no ventre grávido. Ela morreu, deixando o imperador em prantos, arrependido, mas incapaz de mudar. Era sempre assim. Por trás das máscaras douradas, Nero era devorado por impulsos que não controlava. E quanto mais poder acumulava, mais estranhos se tornavam seus jogos. Há relatos de que se casou, em cerimônia pública, com um de seus escravos favoritos, Esporo. Nero vestiu-se de noiva, cobriu-se de véu, deixou-se conduzir até o altar diante de senadores perplexos e viveu com o jovem como se fossem marido e mulher. Roma murmurava de escândalo, mas ninguém ousava confrontar o imperador e então, no ano 64, veio o fogo. O verão era sufocante. As ruas de Roma, estreitas, cheias de madeira seca, eram pólvora à espera de uma faísca. Na noite de 18 de julho, as chamas surgiram no Circo Máximo e se espalharam como vento de morte. O incêndio durou 9 dias. Quando terminou, 2/3 da cidade estavam em ruínas. Famílias inteiras haviam desaparecido. Templos sagrados reduzidos a cinzas. E, em meio à tragédia, o rumor que Nero, enquanto Roma ardia, cantava uma canção sobre a queda de Troia, que transformara a desgraça de sua cidade em espetáculo pessoal. Nero negou, mas para recuperar sua imagem, precisou encontrar culpados. E foi assim que nasceu uma das maiores perseguições da antiguidade. O imperador apontou o dedo para um grupo ainda pequeno, estranho,
considerado supersticioso. Os cristãos. As prisões começaram ao amanhecer. Homens, mulheres, crianças foram arrastados pelas ruas, acusados de ateísmo, de odiar os deuses, de querer a ruína de Roma. Nos jardins imperiais, Nero transformou suas mortes em espetáculo. Amarrava-os a estacas, cobria-os de piche e, ao cair da noite, acendia-os como tochas vivas para iluminar seus banquetes. O perfume das flores misturava-se ao cheiro nauseante de carne queimada. E enquanto os convidados bebiam vinho e ouviam música, Nero sorria. Para ele, era arte. Para Roma, era horror. As cinzas do incêndio ainda pairavam no ar, quando Nero deu início ao seu maior projeto. Ali, sobre os restos fumegantes de bairros inteiros, ele ergueria o palácio mais extravagante que Roma já vira, a Domus Aurea, a Casa Dourada. Não era um palácio, era um delírio. Salões cobertos de mármore importado, fontes que jorravam vinho em vez de água, paredes recobertas de ouro e pedras preciosas, tetos giratórios que deixavam pétalas e perfumes caírem sobre os convidados. No centro, um gigantesco lago artificial rodeado de jardins, e dominando tudo, a colossal estátua do próprio Nero, representado como o Deus Sol. Para muitos, parecia que Roma inteira havia sido sacrificada para que Nero construísse seu templo pessoal. O povo murmurava que ele incendiara a cidade justamente para abrir espaço para essa visão. Mas por trás do esplendor havia algo mais sinistro. A Domus Aurea era também palco de rituais privados, banquetes noturnos que se estendiam até a madrugada, jogos de máscaras, vinho e excessos, onde senadores eram forçados a se humilhar diante do imperador. Ali, Nero encenava fantasias bizarras. Vestia-se ora de gladiador, ora de noiva, ora de Deus. Ordenava encenações cruéis em que prisioneiros eram mortos diante dos convidados como parte do espetáculo. O palácio era mais teatro do que residência, e cada noite era uma nova peça, sempre escrita, dirigida e estrelada pelo imperador. Enquanto Nero se afundava nesse mundo de ilusões, Roma se tornava cada vez mais instável. Os cofres esvaziavam. As províncias murmuravam contra impostos esmagadores. O exército, desconfiado, começava a perder a fé no governante. E foi nesse clima que surgiu a conspiração de Pisão Caio Calpurnio. Pisão era um senador influente, carismático, capaz de atrair descontentes de todas as classes. Ao seu redor reuniram-se soldados, poetas, filósofos, até membros da guarda pretoriana. O plano era simples: assassinar Nero durante um espetáculo e proclamar Pisão como novo imperador. Mas o segredo não resistiu. Um delator revelou a conspiração antes que fosse posta em prática. O que se seguiu foi um banho de sangue. Os conspiradores foram caçados um a um, alguns estrangulados, outros forçados ao suicídio. Entre eles, o filósofo Sêneca, antigo tutor de Nero, que abriu as próprias veias na banheira, cercado de discípulos em lágrimas. Com cada morte, Nero parecia mergulhar mais fundo em seu isolamento. Cercava-se apenas de bajuladores e artistas, incapaz de suportar qualquer voz crítica. Mas nem mesmo em sua corte havia paz. Seu temperamento imprevisível destruía todos ao redor. Depois da morte de Popeia, ele se fixou em Esporo. O jovem escravo, transformado em noiva, era exibido ao povo como se fosse uma mulher de verdade, recebendo presentes e honras de imperatriz. Muitos viam nisso uma loucura sem limites, mas para Nero era apenas mais uma encenação de sua tragédia pessoal. Aos olhos do povo, o imperador tornava-se uma caricatura monstruosa, um homem que não governava, mas representava, que não liderava, mas encenava, que não combatia, mas cantava, e pior que tudo, fazia isso enquanto Roma sofria com fome, impostos e humilhações militares. No ano 66, Nero viajou à Grécia. Ali encontrou seu paraíso, participou dos Jogos Olímpicos, exigindo que novas competições fossem criadas para que pudesse exibir suas habilidades. Cantou, recitou, correu, dirigiu bigas. Mesmo quando caía do carro durante as corridas,
era declarado vencedor. Para os gregos, acostumados à bajulação, aquilo era um espetáculo curioso. Para os romanos, era uma vergonha sem precedentes. O imperador do maior império do mundo, reduzido a mendigar aplausos em teatros estrangeiros. Ainda assim, Nero voltou a Roma com milhares de coroas de louros, todas falsas, todas impostas, e as exibiu como se fosse o maior dos conquistadores. Mas a realidade o alcançava. As legiões das províncias, cansadas de bancar seus delírios, começaram a se revoltar. Primeiro na Gália, depois na Espanha. Logo, até mesmo os exércitos do Oriente se mostravam inquietos. Roma estava à beira da ruptura. E Nero, em vez de enfrentar, refugiava-se cada vez mais em suas fantasias artísticas. Certa noite, dizem as fontes, ele reuniu seus íntimos em um salão da Domus Aurea. Com a voz embriagada, declarou: "Quando eu morrer, que Roma arda comigo, que o mundo acabe em chamas." Era uma confissão. Ele sabia que seu império desmoronava, e em sua mente confundia-se com a própria cidade. Se Nero caísse, Roma deveria cair junto, mas o império não partilhava desse destino. Roma sobreviveria. Nero não. O império estava em chamas, não pelas tochas de Nero, mas pela revolta dos seus próprios soldados. Na Gália, Caio Júlio Vindex ergueu o estandarte da rebelião. Na Espanha, Sérvio Sulpício Galba, governador respeitado, severo, mas justo, recusava-se a reconhecer a autoridade de Roma, enquanto Nero ocupasse o trono. As legiões murmuravam. Homens que antes gritavam o nome de César em batalha, agora o sussurravam com desprezo. O eco dos teatros já não abafava o som das espadas que se voltavam contra o imperador. Em Roma, a tensão se espalhava como peste. Os senadores, há muito humilhados, começaram a conspirar em silêncio. Os oficiais da guarda pretoriana que deviam proteger Nero passaram a negociar com seus inimigos. O próprio Senado, que por anos aplaudira suas fantasias, agora o abandonava. Era o desmoronar de um império, mas também de um homem. Dizem que Nero sentia o perigo, mas não conseguia enfrentá-lo. Trancava-se em seus aposentos, cercado de músicos, atores e cortesãos. Ordenava ensaios intermináveis. Recitava tragédias gregas com lágrimas nos olhos. E perguntava entre soluços: "E se o povo não me amar, de que vale ser imperador?" Os poucos que ousavam responder ficavam em silêncio. Ninguém ousava dizer a verdade, que o amor do povo já havia se transformado em ódio. Enquanto isso, as notícias chegavam como golpes sucessivos. Vindex derrotado, mas Galba proclamado imperador pelas legiões hispânicas, rebeliões no Oriente e, finalmente, a traição mais dolorosa, a guarda pretoriana, seduzida por promessas de ouro, declarou-se contra Nero. O coração do império, os homens que guardavam o palácio, já não lhe pertenciam. Nero correu ao Senado, implorando por apoio, mas os senadores o receberam com silêncio gelado. E quando a notícia se espalhou de que a guarda desertara, o Senado o declarou inimigo público, um título que significava apenas uma coisa: morte. Na noite em que soube da condenação, Nero fugiu. Saiu às pressas do palácio, disfarçado, acompanhado apenas de alguns servos fiéis. Levava consigo uma pequena bolsa de moedas, um punhado de joias e sua lira. Caminhava pelas ruas desertas, ouvido atento ao som distante de cascos e soldados. Roma dormia. Mas era o sono de uma cidade que já não o reconhecia. Ninguém veio em sua defesa. Ninguém se levantou por ele. As portas que antes se abriam diante do imperador agora permaneciam trancadas. Às margens da cidade, refugiou-se na vila de um liberto chamado Faonte. Ali, pela primeira vez, Nero se viu sem plateia, sem palco, sem poder. Um fugitivo, um homem abandonado até pelos deuses que fingira encarnar. Passou a noite em desespero, tremia, chorava, perguntava em voz alta: "Que artista o mundo perde em mim?" Era essa sua maior angústia, não a queda de Roma, não a perda da coroa, mas a ideia de que sua arte seria esquecida. Ao amanhecer, soube que os cavaleiros enviados pelo Senado vinham em sua direção. Não havia tempo, não havia fuga.
Os servos o encorajaram a tomar a decisão final. Nero hesitou. Pegou uma adaga. Tentou fincar contra o peito, mas não teve coragem. Gritava, soluçava, tremia como uma criança. Foi então que seu secretário, Epafrodito, guiou-lhe a mão. E naquele instante, a lâmina perfurou a carne. O último imperador da dinastia Júlio-Claudiana caiu sobre o chão frio, envolto em lágrimas e sangue. Suas últimas palavras, dizem, foram um lamento de ator derrotado. Qualis artifex pereu. Que artista o mundo perde em mim. Roma não ergueu monumentos, não gravou inscrições, não celebrou funerais. Pelo contrário, o Senado declarou sua memória amaldiçoada. Suas estátuas foram derrubadas. Seu nome, riscado das tábuas públicas, era Damnatio Memoriae. O imperador que transformara a vida em espetáculo foi condenado ao esquecimento. Mas o esquecimento nunca é completo. Os murmúrios permaneceram. As histórias, sussurradas em corredores e tavernas, viajaram pelos séculos. E atrás da máscara do tirano sobreviveu a sombra de um homem obcecado por aplausos, que transformou o amor em tragédia, que vestiu véus de noiva e coroas de Deus, que queimou cidades para encenar sua grande obra e que, no fim, morreu sozinho, temendo mais a perda da fama do que a perda da vida. Roma queria silêncio, queria apagar o nom, e que durante 14 anos ecoara como trovão nos palácios, nas ruas, nos teatros. Queria varrer da memória coletiva o artista que se julgava Deus, o tirano que incendiara a cidade, o filho que assassinara a mãe, mas a memória não obedece ao Senado. Ela resiste nos becos, nos murmúrios, nos poemas clandestinos. E Nero, mesmo morto, continuava a assombrar o império. Alguns acreditavam que ele não morrera, que havia fugido para o Oriente, onde viveria escondido entre os gregos, preparando o retorno. Surgiram falsos Neros, impostores que, décadas depois, ainda inflamavam multidões com promessas de vingança. Era como se o fantasma do imperador recusasse a desaparecer. Para os romanos comuns havia algo de irresistível naquela figura maldita. Ele era o imperador que oferecera pão e jogos, que erguera palácios cintilantes, que ousara desafiar a própria dignidade romana em nome da arte. Odiavam-no, mas também o lembravam com uma estranha fascinação. Os historiadores oficiais, porém, tiveram outra missão: transformar Nero em um monstro eterno. Tácito, Suetônio, Dion Cássio, todos pintaram sua vida com tintas de escândalo e horror. Um homem que matou a mãe, que chutou a esposa até a morte, que incendiou a cidade, que casou com um escravo vestido de noiva, que transformou cristãos em tochas humanas. Era um retrato terrível e, ainda assim, incompleto. Porque, atrás da monstruosidade, havia também a fragilidade. Um menino que buscava amor nos aplausos. Um jovem que nunca soube ser soldado, mas quis ser artista. Um homem que confundiu poder com espetáculo e terminou tragado pela própria peça. No silêncio da noite em que morreu, Roma respirou aliviada. Mas o vazio que deixou era profundo, pois com ele, a dinastia de Augusto, a casa que governara desde a fundação do império, chegava ao fim. O sangue dos Césares extinguia-se com o último ato de um ator fracassado, e no lugar da grandeza restava apenas o eco de sua voz. Um eco que, ao longo dos séculos, continuaria a atormentar reis, artistas e tiranos, pois Nero tornou-se símbolo. Símbolo do poder levado ao delírio, símbolo da arte usada como máscara para a violência, símbolo da vaidade que prefere destruir o mundo a perder o aplauso. E talvez esse tenha sido seu maior triunfo. Não a coroa, não os palácios, não as vitórias, mas a eternidade de seu nome. Um nome maldito, amaldiçoado, mas vivo. Um nome que Roma tentou enterrar sob pó e silêncio, mas que a própria história desenterrou. Hoje, quando caminhamos pelas ruínas da Domus Áurea, sentimos ainda o peso de seu fantasma. Os corredores subterrâneos guardam o cheiro de um luxo perdido. As pinturas nas paredes ainda mostram flores, deuses, criaturas míticas,
mas atrás da beleza há um silêncio pesado, como se as pedras lembrassem dos banquetes de sombras, das risadas embriagadas, dos gritos abafados por correntes. O fogo já não arde, as tochas humanas se apagaram, o ouro foi roubado, mas o nome de Nero continua aceso, queimando na memória coletiva como uma cicatriz que nunca cicatriza. No fim, sua vida não foi apenas tragédia pessoal, mas metáfora eterna. O menino que quis ser amado como artista terminou odiado como tirano. O imperador que quis viver como Deus terminou morrendo como fugitivo. O homem que transformou Roma em palco terminou sem plateia, sussurrando sozinho as últimas falas de sua peça. E é assim que devemos recordá-lo. Não apenas como o monstro que as crônicas descreveram, não apenas como o artista fracassado que clamou por aplausos, mas como um espelho sombrio da própria humanidade, porque em Nero vemos o reflexo do que acontece quando o poder absoluto encontra o desejo insaciável de ser amado. Quando a glória se mistura ao delírio, quando a história se transforma em espetáculo, Roma tentou enterrá-lo, tentou apagar seus rastros, mas Nero sobreviveu, nos livros, nas lendas, nas ruínas. Sobreviveu porque representou não apenas um imperador, mas um arquétipo eterno. O homem que queimaria o mundo apenas para ouvir seus aplausos uma última vez. E talvez, no fundo, seja isso que ainda nos assombra. Porque 2000 anos depois, o eco de sua voz ainda ressoa como um aviso. Que nenhum império, nenhum artista, nenhum homem é maior que o abismo de sua própria vaidade. E ao final, entre as cinzas de Roma, ainda podemos ouvir o murmúrio de suas últimas palavras. Qualis artifex pereu. Que artista! O mundo perde em mim